sou André Dias, estudante de licenciatura em matemática do Polo de Cristalândia. Hoje eu vim falar sobre os conjuntos numéricos, né? A noção de conjuntos numéricos é bastante simples e fundamental e segue uma forma de ordem de acordo com a história da matemática. Um exemplo de conjunto são as estações do ano. Para representar um conjunto, você precisa colocar os elementos entre chaves. Ou seja, abre a chave, primavera, verão, outono e inverno. Fecha a chave. Isso é um conjunto. Outro exemplo também é os números primos. Abre-se a chave, 1, 3, 5 e assim por diante até fechar na chave. Isso representa um conjunto. À medida que a matemática avançou, foi necessária a criação de novos conceitos e foram surgindo vários conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos cujos elementos são números, né? Há várias formas de você representar um conjunto, como eu falei o exemplo das estações do ano e dos números primos. Mas para você representar um conjunto numérico, precisa que seus elementos sejam números, né? E o ramo da matemática que estuda os conjuntos numéricos bem a fundo é a teoria dos conjuntos. Trouxe aqui um diagrama dos conjuntos com os números e seus elementos, né? Temos os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os números irracionais e os números reais. Os números naturais reúnem os números que usamos para contar, do zero ao infinito. E para definirmos os números naturais não nulos, que não inclui o zero, só precisamos colocar um asterisco no n e não se inclui o zero. Mas os números naturais são 0, 1, 2, 3, os números usualmente que se usa todos os dias, né? Os números inteiros reúnem todos os elementos de n, os números naturais, e seus opostos. Assim, n é subconjunto de z, que quer dizer z, os números naturais estão contidos nos números inteiros. Os números inteiros são os números positivos e os números negativos, os números não negativos e os números não positivos, incluído o zero. Os números racionais reúnem todos os elementos que podem ser escritos na forma de P sobre Q, ou seja, fração. Assim, P pertence a Z e Q pertence a Z também. Mas Q tem que ser diferente de zero. Por ser uma fração, não pode ser o número que fica embaixo da fração, não pode ser zero. Por isso que o Q tem que ser diferente de zero. E dizemos que n está contido em z e z está contido em q, certo? Os números irracionais, que já são grupos separados, eles não pertencem ao número dos racionais, nem dos inteiros, nem dos naturais. Reúne os números decimais não exatos em uma representação infinita e não periódica. Temos exemplos aqui, o 3,14, né? Que é conhecido como π. Ou φ, que é 1,20, 30, 40. Observa-se que as dízimas periódicas, isso é uma dízima periódica, porém, as dízimas periódicas são números racionais e não irracionais. Os números reais é o conjunto formado pelos números racionais e irracionais, certo? Podemos dizer que o conjunto dos números reais é formado por todos os números que podem ser escritos e localizados em uma reta numérica. Assim, todo n, z, q e r são subconjuntos de R.